Olá pessoal, tudo bem? Muito bem. Hoje nós vamos terminar, né, nós vamos encerrar a nossa ação, né, as nossas aulas sobre o aspecto da religiosidade, né, e da religião, sob o olhar, sob o viés da chamada filosofia e ciência da religião ou filosofia da religião, né? Então nós vimos o aspecto da religião como um fenômeno humano, né? Nós vimos as divisões, né, e as formas de expressão da chamada religiosidade, né? Então, as maneiras como o ser humano construiu o aspecto da sua representação e da sua forma de pensar o elemento religioso, que essencialmente está interligado, né, está intrinsecamente ligado a um aspecto cultural, não é? E hoje, para a gente terminar essa nossa discussão, né, para depois passarmos para um outro assunto, nós vamos falar um pouquinho sobre fundamentalismo e intolerância religiosa, né? Então, são dois pontos, né, duas questões que se complementam de um certo modo e que são fundamentais para a gente compreender, principalmente no momento, né, histórico a qual nós vivemos, não é? Muito bem, então, quando nós falamos, né, sobre a ideia e a perspectiva religiosa, né, e lembre-se que eu estou abordando isso com vocês sobre a perspectiva da filosofia da religião, né? Quando nós falamos sobre a questão de qualquer religião, nós vimos que o pensamento religioso ele parte de pressupostos que são pressupostos dogmáticos, né? Então, lembrando, dogma, do grego, significa exatamente verdade absoluta, não é? Então, toda religião, na sua essência, né, no seu aspecto doutrinário, ela compreende que ela possui a verdade, né? Então, ela detém junto de si, né? Ela detém junto do seu corpo de ideias, né? Do seu corpo doutrinário, as verdades sobre a ação e a forma que o ser humano deve agir no mundo. Por quê? Toda religião parte de uma perspectiva que é a perspectiva da revelação, né? Esta verdade seria, né, ou é de algum modo revelada pela divindade, né? Então, seja do ponto de vista do judaísmo, do cristianismo, do islamismo, nós temos a narrativa desta revelação expressa, né, para os judeus nos livros da Torá, para católicos não, perdão, né, para cristãos, católicos fazem parte, para cristãos na Bíblia, para muçulmanos no Alcorão, né? Se nós pegarmos, por exemplo, as religiões hindus, nós vamos ver nas coletâneas, né, dos chamados textos Vedas, né, os textos da cultura Veda, ali uma revelação sobre o que seria então a ação, né, dos deuses e daquilo que o ser humano deve fazer no mundo. Dentro do budismo, dentro das crenças da cultura africana, né? Então, qualquer religião tem essa perspectiva, não é? E nós sabemos que essa perspectiva, nós sabemos que essa noção levou e ainda hoje leva, em termos, né, no mundo todo, de práticas que são as chamadas práticas de fundamentalismo, né? Quando nós falamos disso, nós temos que entender duas grandes realidades, né? Nós temos que entender a realidade do mundo passado, né? Então, pensando, por exemplo, sei lá, vamos supor o período medieval, né? E nós temos que entender realidades isoladas. É o caso, por exemplo, sei lá, de tribos na África ou, né, tribos aqui no Brasil mesmo. Reparem que dentro desses contextos, a perspectiva de mundo que esses sujeitos têm ou tinham, né, dentro dos recursos históricos, dos recursos de conhecimento, das perspectivas que esses sujeitos detinham naquele contexto, né, o que detêm no contexto onde estão, obviamente levaram, né, produziram isto que nós chamamos de fundamentalismo, né? Então eu não posso pensar, obviamente,
vamos supor, né, a questão do cristianismo, do catolicismo católico, né, no contexto do período medieval, no contexto das cruzadas, sob o viés de pensamento que eu tenho hoje. Eu preciso, claro, entender o que levou àquilo, quais as consequências daquilo, mas eu preciso compreender como o homem medieval, ali do século X, do século XI, pensava. Por exemplo, né, só para dar uma situação, posso pensar diferentes coisas, né, as invasões muçulmanas à Europa, mais ou menos nesse contexto também aí, século IX, século X. Então, eu preciso entender qual o pensamento desse sujeito naquela época, né? O grande problema que nós temos, efetivamente, ao meu ver, é nós queremos justificar atitudes hoje de fundamentalismo religioso e analisar atitudes passadas tentando criar, né, justificativas ou pseudo-justificativas para essas ações, para principalmente encobrir problemas atuais, né? Isto é que, de um certo modo, não é admissível, não é? Então, é muito importante compreender isto, por quê? Porque o fundamentalismo religioso, né, quer dizer, o excesso de interpretação, né, ou melhor, acho que não é um excesso de interpretação, mas eu acho que o grande problema mesmo é o fato da tentativa de imposição de uma ideia, né, e aí as diferentes formas de fundamentalismo que se tem, não é? Como se isto fosse um processo ou algo que deve ser dado ou colocado a todo mundo por obrigação, né? Quando nós falamos, por exemplo, né, do aspecto da conversão, né, e principalmente nós católicos, dentro da perspectiva, né, que se constitui, a conversão ela é algo muito mais efetivo, muito mais eficaz e muito mais, como eu posso dizer, verdadeira a partir do momento em que ela se dá pelo exemplo, né? Já diz a carta de Santiago, né? Mostre tua fé pelas obras. Né? Então não é discurso, não é ameaça, não é medo, não é? Essa ideia de uma religião pautada no medo, ela é uma ideia que, acredito eu, ela já deveria ter sido superada, apesar, infelizmente, de ainda ser uma ideia muito forte, né, muito apregoada, né, dentro do mundo contemporâneo onde nós vivemos, né? Mas isso é uma reflexão importante para se fazer, por quê? Porque é exatamente desse fundamentalismo que vem ou que deriva o aspecto da intolerância religiosa, não é? Essa intolerância que não é só característica aqui no Brasil, mas é característica no mundo todo, né? Em algumas regiões muito em particular, é o caso lá da região de Israel, por exemplo, a disputa entre judeus e muçulmanos, né? Nós temos na Índia, principalmente na divisa na região da Caxemira, né, que faz divisa com o Paquistão, além de uma disputa política territorial, nós temos ali um embate muito forte do ponto de vista religioso, algumas regiões, né, no continente africano e aqui no Brasil, que nós temos essa manifestação principalmente, né, dentro de perspectivas religiosas, né, ou melhor, contra perspectivas religiosas, como as religiões de matriz afro e, por exemplo, o espiritismo, né, e religiões de matriz indígena, tá? É muito importante a gente compreender, é muito importante a gente perceber que, por maior convicção que se tenha sobre a religião, maior convicção que se tenha sobre a sua crença ou a sua ideia de perspectiva de mundo, não é? As perspectivas, as noções, elas são plurais, não é? E qualquer tentativa de obrigar a outrem, né, a pensar da forma como você pensa, não só fere a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, a própria liberdade individual de cada um, não é? Mas é um processo que não é um processo, sei lá, ao meu ver, um processo de comunhão ou um processo de aproximação com o outro, né? Ao meu ver, insisto mais uma vez, a melhor forma
efetivamente de um processo de conversão, de um processo de se mostrar que aquilo que se acredita é bom para você, é, em primeiríssimo lugar, ser exemplo, né? Grandes pontos, né, grandes passagens do contexto bíblico, né, como, por exemplo, a parábola do bom samaritano, a samaritana no poço, né, que são ajudados por Jesus e que, né, sabemos que havia, né, um preconceito, né, uma noção diferente, né, do judeu que vinha da região da Samaria em relação ao judeu tradicional, vamos dizer assim, e o aspecto, né, da aproximação, do ajudar, do estar próximo, do fazer acontecer de fato, não é? Hoje nós temos um diálogo dentro do catolicismo muito importante, que não só do catolicismo, né, mas de diferentes religiões, que são os chamados diálogos interreligiosos, né, e o ecumenismo. Diferentemente do que às vezes algumas pessoas dizem ou pensam, que o ecumenismo, o diálogo interreligioso, tenta juntar, né, as religiões, botar num caldeirãozão lá, misturar tudo e fazer uma coisa só, muito pelo contrário. O diálogo interreligioso, o ecumenismo, visa essencialmente o quê? Priorizar, valorizar, aproximar as pessoas de diferentes religiões naquilo que as religiões têm de comum, naquilo que os discursos religiosos têm a ver com o aspecto da paz entre a humanidade, com o aspecto da caridade, com o aspecto do buscar, de algum modo, um mundo melhor, não só, né, num mundo pós-morte, que é, digamos assim, talvez a principal preocupação das religiões, mas também no mundo atual, né, no mundo onde nós vivemos. Então, o debate, né, do interreligioso, o debate do ecumenismo, tenta vencer, tenta superar exatamente essa questão do fundamentalismo religioso e, né, essa questão da intolerância religiosa que ainda hoje é muito presente, muito forte no mundo, né, de um modo geral, mas pensando particularmente aqui no nosso Brasil, né? Então, essa é uma reflexão para a gente encerrar, né, essa discussão sobre o aspecto da religião, sob a vista, né, sob o olhar da filosofia da religião, para depois iniciarmos aí uma nova temática, ok? Um grande abraço para vocês, uma ótima semana e até a próxima, gente. Tchau, tchau.